Fala pessoal, tudo bem? Jornal São Paulo de Fato aqui no Parque São Jorge para bater um papo com o candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista, Augusto Melo. Tudo bem, Augusto? Prazer, Hugo. A gente queria conversar um pouco sobre todos os seus projetos, né, que são grandiosos aqui para a instituição, mas assim, para início, para a galera que está assistindo, para a galera que curte, para quem está curtindo, está compartilhando, quem é Augusto Melo e por que você acha que merece ser presidente do Corinthians? Meu nome é Augusto Melo, tenho 56 anos, um empresário aposentado, eu diria assim hoje, né? Mais tranquilo na minha vida, tenho todo o tempo do mundo hoje para cuidar do Corinthians. Há quase 40 anos dentro do Clube Social como sócio, já fui assessor de vários departamentos, já fui conselheiro por 2 vezes. O meu último cargo foi diretor, assessor da base, né? Antigamente era diretor, depois que o Andrés mudou, depois que o Andrés entrou, mudou a nomenclatura dos diretores, aí ficou diretor, quem era diretor ficou assessor e quem era vice-presidente ficou diretor, porque antes dava vice-presidente e diretor, hoje é diretor e assessor. Então fui assessor da base, numa das gestões mais vencedoras, onde formamos 13 jogadores, que nós vamos estar falando aqui durante a entrevista. E dentro disso, do excelente trabalho que fizemos aqui no clube social, por conhecer de futebol e por conhecer muito do clube, fui credenciado a sair como presidente, fui fazer diversos cursos, apesar de conhecer bastante, fui jogador também, conheço bastante de futebol, que é o nosso carro-chefe, sempre em primeiro lugar, mas fui me aperfeiçoar um pouco mais. Estudei, fui interagir um pouco mais também em todos os sentidos, mais nos departamentos, no clube social. Por isso hoje eu sou credenciado para sair como presidente e tenho toda a condição do mundo de ser presidente do Corinthians. Independente de qualquer coisa, é sempre um assunto que está nas redes sociais, que a cada quarta e domingo o pessoal critica muito, o pessoal está muito bravo, a torcida corintiana. É a respeito talvez do assunto que mantém toda a instituição, a gente vai falar de todos eles aqui, mas a respeito do futebol especificamente, assim, o que você tem como projeto, né, para voltar o Corinthians a ser vencedor, né, como foi na década de 10, aqui praticamente os 10 anos de predominância corintiana. O que aconteceu primeiro na sua visão para o Corinthians perder? Contratação errada, visão de futebol um pouco distorcida, o que pode ter acontecido? Nós também queremos entender, viu, porque o Corinthians ele tem uma filosofia de jogo já há alguns anos, desde a época de Mano, Tite. Há 10, 12 anos o Corinthians vem vencendo tudo, vem sendo um time muito competitivo. Tivemos uma Libertadores, tivemos um Mundial, era para ser bicampeão da Libertadores se não acontecesse aquele incidente lamentável com aquele garoto, né, que todos nós sentimos muito. De lá para cá vencemos muitas coisas também, Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, enfim. Nós também estamos chateados, a gente quer entender o que está acontecendo, porque nós não temos um time ruim. Haja visto que hoje lá nós temos 6, 7 jogadores de seleções. Agora, o Corinthians ele tinha uma filosofia de jogo de 10, 12 anos vencendo tudo. De repente, por uma situação que a gente também não entende o que aconteceu de lá para cá, quis mudar a filosofia de jogo radicalmente. É difícil você ter um padrão, só que muda-se radicalmente, mas qual a estrutura que deram para isso? Contrataram o Thiago Nunes com uma filosofia de jogo que eu gosto, ofensiva, fez um bom trabalho no Atlético Paranaense. Foi contratado para fazer esse trabalho no Corinthians, mas precisamos entender o que ofereceram para ele e por que não deram a estrutura necessária para ele, inclusive nem o tempo necessário para ele. A situação financeira do futebol, da quantidade de dinheiro, da quantia que tem para se investir em futebol. Hoje você acha que o Corinthians ele está numa situação boa? Se você for ver outros times do Brasil, como assim, Botafogo, alguns times do Nordeste, você acha que o Corinthians ele ainda tem uma situação privilegiada pelos títulos que venceu e com isso dá para fazer um bom futebol com o dinheiro que tem disponível? Não, de forma alguma. O Corinthians, pela marca que é, pelo clube que nós somos, era para ter muito mais dinheiro. Haja visto que nós fomos aí no ano passado a 4ª arrecadação. E há 4, 5 anos atrás, ou menos, o Flamengo ele tinha metade da nossa arrecadação. Hoje ele tem o dobro da nossa arrecadação, um pouco mais. Pela marca que somos, pelo tamanho que somos, era para nós termos, no mínimo, o dobro do que nós arrecadamos hoje. E pode ter certeza que na nossa gestão terá o dobro de arrecadação. O futebol não se faz só com dinheiro, tá? O futebol, ele se faz com vestiário, com planejamento. Nosso time de 2012, ele não era um time de craques, se tornou depois grandes revelações por uma filosofia de jogo e por títulos. Aí sim esses atletas foram muito mais valorizados. Tivemos um Danilo, que eu sou fã, um excelente jogador, o Sheik, jogadores que
que fizeram o Corinthians, que se fizeram no Corinthians também, se apaixonaram. Hoje eu tenho certeza que todos eles torcem pelo Corinthians. Então, o futebol, você precisa também de um bom vestiário, e dinheiro é uma consequência. Se você tem um vestiário, se você tem um time, o Corinthians faz muito dinheiro com isso. Então, a dívida ela é preocupante, a dívida ela atrapalha, mas na nossa gestão, com grandes projetos, grandes planejamentos, pode ter certeza que traremos grandes receitas, teremos um time muito competitivo, investiremos muito pesado na nossa base. Eu fui de base, teremos pelo menos 6 jogadores, de 4 a 6 jogadores todo ano na nossa base, para que a gente possa vender 2 por ano, para ter uma receita muito boa, muito forte, para que a gente possa reinvestir na base, numa estrutura muito forte. Uma coisa que o pessoal fala muito, a torcida do Corinthians também tem colocado isso em questão, né? E você foi até perguntado isso num outro programa de TV. Wagner Mancini te agrada? Porque foi contratado agora recentemente e sempre, mas quando troca de presidente, o que pode acontecer? Te agrada? Você, caso eleito, Wagner Mancini permanece como treinador do Corinthians? Nosso futebol, o futebol brasileiro sempre foi exemplo para o mundo. Nós temos os jogadores mais habilidosos, nossos treinadores são excelentes. Sou favorável a treinadores brasileiros, nada contra os estrangeiros, se precisar contrataremos também, sem problema nenhum. Né? Mesmo porque hoje o futebol mundial está muito equiparado, não tem mais bobo no futebol. Wagner Mancini é um excelente treinador, é um bom estrategista, não conheço pessoalmente, mas se for contratado é porque se encaixa dentro da filosofia, do planejamento que a atual gestão tem. Como bom corintiano, torço muito para que ele dê certo, torço muito para que ele consiga levar a nossa equipe o mais perto possível da primeira colocação, pelo menos entre os 4. E tudo vai depender dele, da sequência que ele vai fazer daqui para frente. Com certeza, se ele fizer um bom trabalho, daremos uma sequência o ano que vem, com certeza, com uma estrutura ainda melhor para ele, com peças, com mais qualidade. Já disse que nós temos um time bom, mas talvez falte um banco à altura. E com certeza nós daremos toda a estrutura para ele, para que dê uma sequência melhor ainda no próximo ano. A última aqui sobre o futebol profissional. O Andrés é bastante questionado em vários programas que ele vai a respeito, e ele fala muito, olha, é muito difícil contratar jogador, porque você vai contratar um jogador, outro chega e cobra o salário dobrando. Hoje tem clube, ele não quis citar o nome, mas imagino que ele esteja falando de Palmeiras e Flamengo, que paga 1 milhão e 1,5 milhão para jogador, e ele não pagaria isso aqui no Corinthians. Também é a sua política de um teto um pouco menor? É relativo isso, porque a partir do momento que eu quero um jogador, eu tenho que ter essa negociação em sigilo. Então, se eu quero o João lá do Nordeste, cara, a gente já vai fazer uma transação com o João, a gente já vai procurar, a gente já vai ter uma oferta dentro dos nossos padrões. Então, não tem como a gente concorrer com a OB, com Palmeiras, com São Paulo, com Flamengo, enfim. Não tem essa necessidade. Nós temos um dos departamentos que eu sempre digo, eu acompanho desde 2012, era um dos melhores departamentos de monitoramento de atletas no mundo inteiro, até da 3ª, 4ª divisão, que é onde você busca grandes talentos, onde você busca atletas dentro da nossa filosofia, que é amor, raça e qualidade, habilidade. Você tem que juntar tudo isso. Você tem que voltar a funcionar esse departamento, a fazer esse departamento funcionar. Porque com esse departamento você consegue monitorar muita gente boa. Então não vejo muito por esse lado. É claro que a gente tem que ter um teto, ainda mais numa situação que a gente enfrenta hoje. Acho que um teto de R$400 mil está de bom tamanho para excelentes jogadores. É um excelente salário a nível Brasil, principalmente. A gente sabe que tem alguns atletas que estão ganhando 700, 800 mil, que eu acho um absurdo, né? Mas ninguém também critica isso, porque dependendo da qualidade do atleta. Mas nós teremos um time competitivo, onde você terá umas 2 peças nesse sentido, e o resto bons jogadores, com um salário mais acessível, onde você consegue ter uma folha de pagamento pagável sem problema nenhum. O projeto que você está desenvolvendo aqui para o clube social, né, que envolve, muita gente falou que seria uma roda gigante, mas você explicou que não é bem assim, é mais para expor a marca, que já Sim. Tem inclusive pessoas querendo comprar esse Name Right. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o shopping que você quer colocar aqui. Tem gente também falando aí que não vão querer dividir o clube com o hóspede. Como é que vai funcionar toda essa questão? Você falou uma coisa bem legal, nossa marca, ela vem sendo judiada, massacrada pela falta de pagamento de marmita, de pãezinhos, de churrasqueira, de telha, enfim. Ela vem sendo, de uma certa forma, achincalhada e desvalorizada.
E eu tive a ideia de fazer um dos maiores distintivos do mundo, para entrar para o Guinness Book, para ser um cartão postal de São Paulo, para ser um marco no país. Vai ser referência no mundo, isso que é o maior distintivo do mundo. Fui procurar um dos maiores arquitetos do mundo, onde ele me deu a ideia. Falou: Augusto, é fantástica a sua ideia, mas vamos fazer uma roda gigante nesse distintivo, fazer rodar, vai virar um point, vai virar um cartão postal, trará muita receita para o Corinthians. Eu trago o patrocinador para bancar essa roda gigante e ainda uma receita mensal para o clube, colocando essa marca do lado dessa roda gigante. Isso foi um projeto maravilhoso que nós aceitamos. Dentro disso também ele criou um projeto de um parque temático. O que é isso? É o que você tem de melhor num shopping e de melhor num parque. Ele é um dos arquitetos que participou da Downtown, é o único arquiteto brasileiro que participa da arquitetura da Disney. E ele nos criou um grande projeto de um parque temático, trazendo brinquedos de fora, dentre eles essa roda gigante e alguns brinquedos no qual vai se tornar um day use, como no Wet n White, como no Beach Park, que inclusive ele ajudou a projetar o Beach Park, como a Caldas Nova, um day use ou um pacote. Dentro disso criaremos um hotel aqui dentro, onde, que nem agora nós estamos projetando uma NFL aqui, onde vai vir torcedores, vai vir turistas do mundo inteiro. Então, quer dizer, a gente já começa a ter receita do hotel e começa a ter receita do day use. Nosso clube é um clube antigo, está ficando para trás, não está se renovando. Nós já temos um déficit aqui no último balanço de 61 milhões. A partir do momento que você torna o seu clube autossustentável, se você para de tirar 61 milhões do futebol e começa a reinvestir no futebol para tornar um time competitivo e reinvestir na base para que a gente tenha uma base forte e com mais formação de atleta. Deixar uma coisa bem clara, que nós temos 4 matrículas dentro desse clube, que está totalmente penhorada, que nós vamos começar a liberar a partir do momento que nós sentarmos na cadeira. Nós teremos 2 alas aqui, a ala do parque temático e a ala do clube social, onde nós não perderemos a nossa essência, que é o basquete, que é o futsal, que é o vôlei, que é a nossa piscina, que é a nossa bote, que é a nossa peteca, que é o nosso skate, o nosso rachão, que eu adoro, que eu jogo o rachão aqui, nosso futebol de amigos aqui todo final de semana. Muito pelo contrário, o sócio que tem o seu título aqui dentro do social, ele vai passar a frequentar não só o clube social, como esse parque temático, sem gastar um tostão. Agora, o parque temático, aquele que frequentar, ele vai ter o day use, que ele vai pagar a diária dele dentro do parque temático, ou o pacote dele no hotel, só que ele não terá direito de usar o nosso clube social. Para ele usar o nosso clube social, ele tem que ficar sócio. Então, deixar uma coisa bem clara, tem muitas pessoas que ou que vão votar na situação, ou que são contra o nosso projeto. Por quê? Porque eles querem dar sequência nisso, só que eles têm que acordar, porque o clube não tem mais dinheiro para se sustentar. E a tendência do clube, haja visto que aqui está tudo penhorado. As matrículas, os carros, renda, está tudo penhorado. Então, ou nós acordamos para isso, para um projeto audacioso. O Walt Disney também era louco quando ele foi fazer a Disney. E olha hoje o que dá. O maior centro turístico dos Estados Unidos é a Disney, e a maior fonte de arrecadação de impostos hoje é o parque da Disney. Então, nós precisamos de um projeto audacioso, gente com visão futura. Pode falar que eu sou louco, porque eu sou mais um do bando de loucos, sou um corintiano apaixonado, o clube é meu quintal e quero transformar isso aqui num grande centro de turistas que traga receita e que a gente possa ter um clube maravilhoso, autossustentável. Todo esse projeto está registrado em cartório, sem o Corinthians gastar sequer centavos. Arena Corinthians, o que você pensa fazer? Porque para muita gente isso já se tornou até um abacaxi na mão do Corinthians devido ao tamanho da dívida. Ninguém sabe ao certo o tamanho da dívida, uns falam em 500 milhões, outros falam que na verdade passa de R$1 bilhão. Arena Corinthians, como o Corinthians resolve isso agora que também não tem renda da torcida, né? Provavelmente vai ficar muito tempo sem. A Arena é o que menos nos preocupa. Hoje já existe uma dívida de 536, com a negociação vai chegar a uns 560, 570 milhões, aquilo que eu falei no começo. Nós precisamos tornar a nossa arena uma arena múltiplo uso. Nós temos um grande espaço lá para trazer grandes eventos, grandes entretenimentos. A partir do momento que se liberar público, nós temos um projeto para abaixar o ingresso para o torcedor, para congelar o ingresso anualmente. Nós queremos aquela arena lotada. A partir do momento que nós temos a arena lotada, nós podemos exigir mais no patrocínio master, podemos exigir mais da nossa marca, podemos exigir mais da televisão, das placas lá dentro, isso trará uma receita enorme. Temos um grande estacionamento onde a gente pode fazer grandes eventos também. Nossa arena ela é muito procurada, venho conversando já com 2 empresas de entretenimentos. Nós temos ali na frente 3 estações, 2 de metrô, 1 de trem. Nós temos 4 rodovias que chegam à face arena e nós temos de melhor quase 5 mil lugares para estacionamento. Nenhuma arena hoje no país oferece uma estrutura dessa. Todos querem a nossa arena para eventos, para entretenimentos. Traremos grandes shows internacionais, traremos um grande projeto que eu tenho, trazer a NFL para dentro da nossa arena. Isso trará uma renda, uma receita fantástica.
é um dos minutos mais caros do mundo, é uma das maiores receitas do mundo na área de esportes. Enfim, temos grandes eventos que com certeza a nossa arena vai ser totalmente pagável. Temos um grande projeto também para quitar a nossa arena, em breve vocês vão estar sabendo. Vai ser uma receita fantástica. Então a arena é o que menos nos preocupa, fiquem tranquilos. Para a gente finalizar, já agradecendo a sua participação, eu queria falar alguns nomes aqui e você fala o que vier à sua cabeça, tá? André Sanches. Foi um bom gestor no primeiro mandato. Seus dois sucessores começaram um grande problema dentro do Corinthians, aumentar nossas dívidas, diminuir nossas receitas, aumentar os processos trabalhistas. Andrés voltou para arrumar tudo, não conseguiu arrumar, ele mesmo declarou isso. Ele era o único que poderia voltar para consertar essa situação. Ele mesmo declarou que não conseguiu arrumar, não conseguiu consertar. Então, o sucessor dele vai conseguir de que forma? Vai ser um continuismo. Eu acho que o Corinthians está na hora de uma mudança, precisa de gente nova, gente com disposição e que queira trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians precisa de um novo e de uma renovação para que tenha mais credibilidade e consiga tirar dessa situação. Marcelinho Carioca. Um ídolo, né? Um ídolo que passou por aqui, deu bons frutos, se encerrou e ele tem na nossa galeria aí como um grande ídolo. Fábio Carilli. Cara, sou fã do Fábio Carilli, trabalhei com ele 2 anos e pouco, tirou água de pedra, como a gente já diz aqui, né? Nasceu aqui como treinador, tem a cara do Corinthians e é um grande amigo. Esporte Clube Corinthians Paulista. Minha vida, depois da minha filha, minha pele, minha vida, minha paixão, meu quintal. Corinthians é tudo na minha vida depois da minha filha. Agradecendo a sua participação, desejando boa sorte e que o Corinthians possa, no próximo dia 28, definir o seu futuro e que consiga continuar sendo, né, esse grande clube que ajuda tanto o futebol brasileiro. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço, Hugo, agradeço a todos. Deixar um aviso aqui para o sócio principalmente, o Corinthians precisa de uma renovação, o Corinthians precisa de um novo. Nosso clube está se deteriorando, está se perdendo. O clube não tem mais condições de ser sustentável se não for criado um grande projeto em cima disso para que traga receitas. Então peço humildemente o voto do sócio, verifique nossas propostas, registrado em cartório, assinando meu impeachment se nada disso for cumprido. E o melhor, o Corinthians não colocará um centavo sequer nesse projeto todo, que trará uma receita enorme. O Corinthians precisa de uma renovação, de gente nova. O único candidato de oposição, Augusto Melo, o resto tudo já esteve aí, não fizeram nada pelo Corinthians. Vamos profissionalizar tudo, cargos técnicos, não políticos. Montei um departamento de compliance, onde dará uma credibilidade e uma segurança para nós sócios, para nós dirigentes. O Corinthians precisa disso, de credibilidade. E nós traremos isso e traremos grande receita, tiraremos o Corinthians dessa situação. Dia 28/11, Augusto Melo, presidente do Corinthians. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu. Valeu.